Senhor, muito obrigado, porque nessa noite nos reunimos em Teu nome. Venha sobre nós agora a unção do Teu Espírito, para que somente Ele, na autoridade da palavra, fale aos nossos corações. Bloqueia, Senhor, toda distração, quebra toda a corrente, todo aprisionamento mental, e leva cativo o nosso entendimento até a Tua santa presença, e tudo quanto for ministrado pelo Espírito, fale no nosso coração. Assim desejamos, assim cremos e assim oramos, no nome maravilhoso de Jesus. Amém, igreja? Como ter certeza que Deus falou comigo? Como ter certeza que Deus falou com você? Nós cantamos, e eu sou um observador da letra das nossas canções, dos nossos cânticos, e eles sempre se fundamentarão nas verdades da palavra. Mas se você observar, nós cantamos, e alguns deles falam: se Deus falou, Ele vai cumprir. O último que nós cantamos fala do desejo, do compromisso de ouvir Deus. Então isso, ouvir Deus, sobre esse aspecto é que nós queremos falar nessa noite, porque é um grande desafio, e é algo indispensável na vida do cristão. Pessoas que têm deficiência auditiva, limitações auditivas, enfrentam muitas barreiras na sociedade atual. É algo que traz uma dificuldade em aspectos da vida cotidiana. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Talvez eu possa falar então daqueles que espiritualmente têm experimentado uma surdez espiritual. Não estão ouvindo a voz de Deus, mas ela precisa ser ouvida. Mas muitas vezes nós temos dificuldades de discernir, de identificar a voz de Deus sobre nossas vidas. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tem muita gente falando em nome de Deus, falando e autenticando algo como sendo a palavra, a verdade, a revelação de Deus, quando na verdade não tem fundamentação, não tem contextualização. São o que acabamos de ler, são espíritos mentirosos. Está assim em nossos dias, está assim. Então o seu desafio, o nosso desafio, uma vez que nós temos tantas vozes evocando para si a condição de serem arautos da verdade bíblica, arautos, anunciadores da palavra do Senhor. Como identificar? Porque o desafio dessa noite é como saber, como ter certeza que Deus falou comigo. E nós vamos ver que o Deus que servimos, o Deus que você veio buscar para um encontro, um relacionamento nessa noite, Ele fala o tempo todo. O tempo todo Deus fala comigo, com você. A questão é: eu estou identificando? E se estou identificando, o que isso está provocando na minha vida? Uma vez que falamos que a palavra disse que há espíritos, falsos profetas, aos montes, queridos,
sabedoria, bom senso, discernimento é indispensável quando você vai navegar na internet para ouvir esses ministradores da palavra. O teu filtro é esse aqui. Seja um conhecedor da palavra, porque se você não conhecer a palavra, você pode ouvir algo distorcido, algo que é de uma propriedade, de uma capacidade demoníaca, porque o diabo inaugurou essa ação lá no Jardim do Éden, distorcendo a palavra de Deus. Quando ele vai trocar ideia com Eva, ele distorce a palavra. Não foi isso que Deus disse, que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse, mas foi assim que ele se aproximou de Eva, distorcendo. Se você não tiver conhecimento do que Deus fala na sua palavra, você não vai saber identificar se é um espírito mentiroso, se é um falso profeta, se é uma palavra que falta, que carece de fundamentação. E eu e você estamos cientes que para tomar uma boa decisão ou fazer uma boa escolha na vida, nós precisamos escutar a voz de Deus com cuidado para discernir sua vontade sobre nossas vidas. Ouvir ou não a voz de Deus e discernir, o que é discernir? Identificar, conhecer a sua vontade é simplesmente uma questão de bênção e maldição. Poxa, pastor, que palavra forte. Sim, queridos, porque nós estamos falando sobre ouvir a voz de Deus, e Deus não perde tempo lançando palavras sem sentido, sem propósito. A voz de Deus, a liberação da voz, da palavra de Deus para a sua vida, há de provocar consequências. Portanto, já lhe asseguro, em ouvindo a voz de Deus, você chegará numa encruzilhada. Todas as vezes que Deus falar ao seu coração e que você identificar, é a voz de Deus falando, Deus está falando comigo, o que você fará? Você vai falar: não vou obedecer. Deus está falando. Identifiquei, discerni, Deus falou comigo. E você fala no seu coração: não vou obedecer. Eu falei de manhã, a minha geração, minha mãe ainda é viva, na minha geração, a autoridade sobre os filhos, na minha casa, no sentido do exercício do poder, era da minha mãe. Meu pai tinha uma autoridade diferente. A gente não tinha a menor perspectiva de questionar meu pai. Mas quando a minha mãe falava, eu já sabia que a desobediência iria ensejar numa surra de chinela havaiana. Simples assim. Talvez seja a sua realidade. Bênção na obediência, surra de chinela havaiana na desobediência. Esse é um princípio. Deus fala e te conduz e te orienta e aponta para você uma perspectiva, aponta para você um caminho, e você fala: não irei por esse caminho. Decisão, caminho da bênção, e você optou por outro caminho. Queridos, não dá para aqui relativizar, não dá para enfeitar, não dá para aliviar essa palavra, porque se eu ouvindo a voz de Deus e obedecendo, eu tenho a certeza da bênção, a desobediência traz o quê? Que tipo de consequência? Deus não vai se manifestar? Deus vai deixar barato? Deus vai passar a mão na sua cabeça, vai olhar para você: dessa vez não vou levar em conta. É isso? Não é isso que a Bíblia fala. Essa semana eu terminei de ler o livro de Deuteronômio. Eu já havia concluído a leitura do Novo Testamento,
e fui para o Velho Testamento. Pela graça de Deus, eu devo concluir 2 leituras bíblicas da Bíblia completa nesse ano. Meu propósito. Então, estou em Deuteronômio. E o Deuteronômio é um livro que é a repetição, o rememorar da lei. É Deus, é Moisés falando, trazendo a revelação de Deus para que o povo que estava quase que tomando posse da terra prometida se lembrasse das alianças, dos compromissos e particularmente da bênção prometida pela obediência, mas da maldição, consequência da desobediência. Olha o que o texto fala: se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. E aí, a sequência de bênção é maravilhosa. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu trabalho, bendito serás, bendito serás, bendito serás. E olha que princípio legal. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão. Sobre vocês virão. Quando você ouve a voz de Deus e obedece à voz de Deus, você não corre atrás das bênçãos. As bênçãos te acompanham. Você quer ser abençoado, querido, ou você quer ser amaldiçoado? Qual que é o teu objetivo de vida? Porque esse é o princípio da palavra. Porque o Deus que fez e estabeleceu esse compromisso com o povo de Israel, que por extensão chegou até nós, esse Deus com essas promessas, conforme cantamos, se Deus falou, Ele vai? Não, Ele nem ouviu. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Por quê? Porque você é bonitinho? Porque você é queridinho? Não, sabe por quê? Porque isso é um princípio da palavra. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porque quando nós cantamos o que Deus falou, Ele vai cumprir. A palavra de Deus diz que eu velo, o Senhor dizendo, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Se Deus prometeu na palavra, Ele vai cumprir. Esse Deus que prometeu a Israel, lá em Deuteronômio capítulo 28, te recomendo a ler a Bíblia toda. Mas se você quiser chegar em casa hoje, pegar o capítulo 28 e vai até o fim, você vai entender o que eu estou falando. Esse Deus que fez essa promessa, que está na sua palavra, quando que Ele mudou? Em que momento da história Ele mudou? Ele alterou o seu comportamento. Você consegue validar isso? É possível? Deus mudou? Deus mudou? Deus não mudou. Deus não muda. Então Ele há de cumprir a promessa de te abençoar, porque você ouviu a sua voz e obedeceu. Não é porque eu e você somos especiais, é porque Ele se comprometeu pela sua palavra. Sabe qual é a insanidade? É a insanidade do Renato criança. Minha mãe dava um comando. Cara, não seria a primeira surra de chinela havaiana. Eu sabia que eu ia apanhar. Mas eu, vou fazer, tá aí. Eu sabia da consequência. Minha mãe não aliviava. Se ela tivesse força, vigor, periga bater em mim até hoje. Quem conhece a minha mãe sabe, minha mãe é direta, a palavra dela é reta. Eu sabia das consequências. Então que insanidade é essa que nos leva? Porque eu estou falando para a igreja. Entendo que de alguma forma, em algum aspecto, você tenha algum conhecimento bíblico, mas se te falta profundidade, você tem que estabelecer as suas decisões em conceitos que são determinantes. Você acredita que a Bíblia é a verdade? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus?
e que não há erro, engano e mutabilidade na palavra, esse é um princípio que você precisa. Você pode não conhecer, mas você precisa entender. A palavra de Deus está aqui, é a verdade. Ele prometeu bênção na obediência. Por que a gente escolhe a desobediência? É uma irracionalidade. Mesmo livro, Deuteronômio 28, agora capítulo 45. Do 2 para frente, é um texto gigantesco de bênçãos. Mas chega uma hora, ouviram as bênçãos? Ouviram as bênçãos? É isso que eu estou prometendo para vocês. Porém, todas estas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão, até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor, seu Deus, para guardarem os mandamentos e os estatutos que Ele lhes ordenou. O teu desafio nessa noite é saber se você realmente quer ouvir a voz de Deus. Porque a partir de ouvir a voz de Deus, você não poderá declarar: eu não vou nem obedecer e nem desobedecer, eu vou pensar, declaro isenção e não vou tomar decisão. Se você não obedecer, filho, você já está na desobediência. E estando na desobediência, espere as consequências. Então, igreja, o nosso desafio é ouvir e identificar a verdadeira voz de Deus, porque tem muitas vozes, e elas não são características desse século. Falsos profetas sempre existiram, aqueles que se levantavam para desviar as pessoas dos caminhos do Senhor sempre existiram. Mas nós vivemos hoje na era da comunicação. Nunca, jamais imaginável. A minha geração jamais imaginou a capacidade de acesso à informação como nós temos hoje. E isso é uma bênção, mas é um perigo. Por quê? Porque nesses ambientes, tem muita gente liberando palavras, trazendo um contexto de que aquilo que ele fala é a voz de Deus. E se você não conhecer, não identificar a voz de Deus, você pode ser enganado. Hoje não tem mais telefone fixo, né? Quem tem telefone fixo aqui em casa ainda? Meu Deus, olha, tem 3 pessoas, 4 talvez no máximo, acabou, né? Eu me lembro, eu ligava em casa, eu queria falar com a Neiva, minha esposa. A minha filha mais velha, o timbre de voz dela, a sonoridade da voz dela é idêntica da mãe. E às vezes eu começava, e ela dando corda para mim, e eu pensando que estava falando com a mãe. Muito parecido. Às vezes na igreja, eu estava num ambiente e começava o louvor, num dos ministérios que nós servíamos. Alguns momentos eu tinha que sair para ver se era a mãe ou a filha que estava cantando. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita voz que parece a voz de Deus. E se você não tiver sensibilidade no espírito para discernir, identificar, é a voz de Deus, você pode cair numa armadilha. Então, verifique se o que você está ouvindo hoje vem, talvez, de você mesmo, e isso pode confundir. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. Provérbios capítulo 14, versículo 12 e 13. O coração
é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Jeremias capítulo 17. Às vezes, nós ouvimos a nós mesmos. O nosso coração fala conosco. Fundamentado em quê? Nossas vontades, nossas vaidades, nossa inclinação ao pecado, que é algo existente. Então nós precisamos validar. Você precisa tomar decisões. Ninguém aqui vive sem tomar decisão. E você precisa tomar uma decisão. E você quer tomar uma decisão que traga conforto para o seu coração. Você quer tomar uma decisão que amolde, que te traga relativa satisfação, que não conflite, que não te leve a posicionamentos. Isso é uma inclinação do homem. Então essa voz que fala dentro de nós, baseada nesses sentimentos, emoções, no coração, porque quando a Bíblia fala de coração, centro das emoções, não é o órgão. A Bíblia está dizendo: o coração é enganoso. Se você está ouvindo a voz do seu coração, não rotule, não diga que é a voz de Deus. Nós vamos ver isso com autoridade. Então, pode ser que você está querendo ouvir o que você está querendo ouvir, e é tão somente a voz do teu coração, e isso não é a voz de Deus. Essa falácia, essa mentira absurda. A voz do povo é a voz de Deus. Quando? Mas quando? A voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E Deus não precisa de intermediários. Quando eu me posiciono nesse lugar, eu tenho uma preocupação. É que a voz de Deus seja ouvida. Que a voz dele, fundamentada na palavra, seja ouvida. Então, se quando você estiver me ouvindo, se algo da minha manifestação não testificar no seu coração, porque não se fundamenta na palavra, descarte. Descarte, não receba, não aceite. Sou homem, falho e posso falhar. Meu cuidado como agente é não ser a voz de Deus, é fazer a voz de Deus ser ouvida, só a voz dele. Mas também pode ser a voz de Satanás, e isso pode lhe trazer danos, perdas e prejuízos. Tem gente dando ouvidos à voz do inimigo, achando que vai levar vantagem, e o objetivo dele é te destruir, te levar a ambientes de destruição. Isso não é de admirar, diz a palavra, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. A astúcia do diabo é se travestir, se arroupar, se vestir de aspectos de santidade, de pureza, de levar você a entender que aquilo é satisfatório, que aquilo é desejável. Mas é a voz dele. E tudo o que vem dele tem um único objetivo para a sua vida: matar, roubar e destruir. O projeto dele, ele atrai com perspectivas sempre humanas. Sempre humanas. Até quando ele faz isso em ambientes espiritualizados, ele está tocando no ego. Ele está tocando nas emoções das pessoas. Você é especial. Você tem algo especial. Você precisa desenvolver aquilo que você tem. Essa é a voz do diabo. Que se você não identificar, você pode pensar que é a voz de Deus. Mas também, efetivamente, pode ser, sim, a voz de Deus, que vai abençoá-lo e lhe dar paz. Pois Deus fala
Atente, igreja. Eu não falei no começo que Deus fala constantemente? Eu não falei de mim mesmo. A palavra de Deus está dizendo isso. Jó, capítulo 33, versículo 14. Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Deus está falando com você. Deus deseja falar com você. O Deus que você busca, o Deus que adoramos, tem prazer em se comunicar. Por isso que Ele abomina, por isso que Ele afasta a possibilidade de você adorar uma imagem que não fala, que não se move, que não tem vida. Por quê? Porque o Deus que se manifesta a seu favor traz como características dessa desejo, dessa intenção, a comunicação com você. Ele fala para que você ouça, e Ele também ouve quando você se comunica com Ele. Ouço com atenção o que Deus, o Senhor diz, pois Ele fala de paz ao seu povo fiel. Salmo 85, versículo 8. É possível ouvir a voz de Deus e fazer escolhas e tomar decisões. Lembra de Samuel? Ana, vamos voltar um pouquinho, né? Ana não podia ter filhos, desejava, mas não tinha filhos. E ela vai ao templo, e ela está orando ao Senhor, e o profeta a toma até como uma mulher embriagada. E ela fala: não, Senhor, eu não provei bebida forte, meu coração está angustiado, porque eu tenho muita vontade de ser mãe. E o profeta libera uma palavra para ela: no ano que vem, você estará com uma criança abraçada nos braços. E ela faz uma promessa: se essa criança vier a mim, todos os dias eu a consagrarei ao Senhor. E Ana, em obediência, porque tem Samuel, abraça esse filho, no tempo devido, vai e o entrega ao Senhor. Ele serviria no templo, ele foi consagrado ao Senhor, e ele era um garotinho, e ele foi se deitar, e ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. É uma criança, está ouvindo uma voz lhe chamar. Ele se levanta e vai até o profeta: pois não, o senhor precisa de alguma coisa? Estou aqui, eu não te chamei, volta a dormir. Samuel vai dormir, e novamente vem a voz: Samuel, Samuel. Novamente aquela criança levanta e vai até o profeta: pois não, o senhor está me chamando. E o profeta ali já tem o discernimento, a sua maturidade espiritual já identificou o que estava acontecendo. Fala: não sou eu que estou chamando, mas ele está ouvindo uma voz. Então dá um comando, dá uma direção, dá uma instrução, que você hoje tem que recepcionar essa instrução, colocar no seu coração, porque ela é determinante para a sua vida. O profeta fala: próxima vez que você ouvir essa voz, você se levantará e dirá: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Falta-nos comportamento de Samuel, falta-nos a determinação de uma criança que se tornou um grande sacerdote, um grande homem, um grande líder, porque na infância ele foi ensinado: Deus quer falar com você. E porque Deus quer falar com você, diga a Ele: Senhor, pode falar, que eu quero te ouvir. Você deseja isso para a sua vida? Você deseja ouvir a voz de Deus? Seriamente, sinceramente, reflita sobre isso no seu coração, porque eu já apresentei para você a realidade. Deus quer falar com você, Deus fala continuamente, mas nós muitas vezes estamos distraídos, não estamos nos apercebendo, ou não estamos nos interessando em ouvir a voz de Deus. E quando eu não quero ouvir a voz de Deus,
ou eu estou ouvindo, não estou entendendo e obedecendo, eu estou trazendo sobre minha vida a realidade do afastamento e distanciamento das bênçãos prometidas pelo Senhor. Talvez você esteja vivendo hoje angústias, dificuldades, porque Deus está falando algo para o seu coração e você não está se posicionando. Talvez Deus esteja falando algo para trazer conforto, esperança, expectativas, certezas de novos tempos, de novos lugares, de plataformas, de alavancagem espiritual. Mas você, com os seus ouvidos cerrados, distraído com tantas informações e tantos ruídos emocionais, tantos ruídos sociais, não está ouvindo a voz de Deus. Eu quero te convidar nessa noite a ter um coração como aquela criança, como aquele jovem Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Quantos são os Samuéis dessa noite? Quantos são as crianças inocentes espirituais que nessa noite dirão ao Senhor: Senhor, pode falar, que eu quero te ouvir. Algumas chaves para testar se realmente você ouviu a voz de Deus para a sua vida. Primeira delas: esse pensamento é compatível com a palavra de Deus? Nós não lemos no começo que o coração do homem é. O que o coração do homem é? É enganoso. Como é que você justifica uma decisão e quer identificar, porque você precisa trazer paz, conforto ao teu coração? Então você está dizendo: não, olha, eu orei. Já ouvi tanto isso. Eu orei e Deus falou comigo. Falou o que, filho? Falou que é para eu sair do ministério. Falou que é para eu parar de servir. Deus falou? A palavra diz isso? Porque Deus jamais falará com você contradizendo o que Ele já falou na sua palavra. Vou repetir: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir, diz o Senhor. Então, para você identificar se é ou não a voz de Deus, ou é a voz do seu coração, da sua rebeldia, da sua chateação, porque você teve um entrevero com o teu colega de ministério, porque você teve aí um desentendimento, sabe, que você de alguma forma não consegue aplicar o exercício prático do amor de Cristo Jesus, que diz que você deve amar a todos. Aí você, olhando para o seu coração, fala: não, Deus falou comigo, eu vou sair. Tem gente que sai até da igreja, não dessa, sai da igreja, vai para lugar nenhum, e justifica que ouviu a voz de Deus. Mas se alguém, Paulo falando aos Gálatas, mas se alguém, mesmo que sejamos nós, Paulo está falando: olha, se alguém, mesmo que seja eu, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, seja amaldiçoado. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Não há validação para ninguém dizer que ouviu algo do Senhor para tomar uma decisão que contradiga a palavra do Senhor. Que contradiga a palavra do Senhor. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Você não pode mudar a palavra de Deus, e tem gente querendo mudar a palavra de Deus. A igreja permissiva, essa igreja contemporânea, essa igreja moderna, que se apresenta, que se levanta, está oferecendo algo que traz alegria. É um discurso atrativo, não é um discurso de confronto, não é um discurso de validação da palavra, mas é atrativo.
mas jamais será a voz de Deus, porque se é incompatível com a palavra, por isso que é importante você conhecer a palavra, você não vai seguir, não vai obedecer. 2, esse pensamento me faz mais parecido com Cristo? O que você pensa, o que você decide, o que você está intencionando decidir, porque você acha, entende que isso é a voz de Deus que está te impulsionando para essa decisão, te faz mais parecido com Cristo? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Se o que você intenta fazer, a decisão que você tem intenção de decidir, não te torna nessa atitude, ou nos efeitos dessa atitude, parecido com Cristo, não dá para dizer que isso é a voz de Deus te conduzindo a tomar essa decisão. Mas se em seu coração, presta atenção, a inveja amarga e a ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, você está tomando decisão porque no teu coração tem amarga ambição, tem amargura, tem ambição egoísta, porque essas coisas são a espécie de sabedoria, não são a espécie de sabedoria que vem do alto, são terrenas, mundanas e demoníacas. Cuidado com o impulsionamento do teu coração, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Está tendo confusão na tua vida, querido? Está tendo confusão? Você sai de uma treta e entra noutra treta? Você está num ambiente, tem confusão, você vai para outro ambiente, tem confusão. É mesmo o Espírito de Deus que está te conduzindo? Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia e é fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. Você entendeu o que a palavra está dizendo? Você entendeu que se o fruto, se a consequência é inveja, é amargura, é desconexão, cara, não rotula isso como direcionamento de Deus, como que o que você está fazendo tem direcionamento de Deus. Conviver com pessoas, relacionar-se com pessoas é desafiador na família. Quem não tem um cunhado, né, difícil? Quem não tem alguém da família que é complicado? E aí? Você mata? Você rejeita? Você tem que amar. Por mais espinhudo que seja, você tem que amar. Esse pensamento me traz paz ao coração? Recorrentemente, eu sou procurado por pessoas que querem aconselhamentos em relação a algumas decisões, e eu sou grato a Deus pela confiança que essas pessoas depositam, e é uma grande responsabilidade. Falei de manhã, Renan, cadê o Renan? Está lá, né? Está no banheiro. O Renan me procurou uns tempos atrás para falar sobre mudança de emprego. É uma grande responsabilidade. Aí, chegou, bonito, né? A hora que eu chamo o cara, cadê o cara? Perdeu o time. Vai ficar no YouTube, viu? Mas é uma benção esse menino. Me honra com a busca que ele faz. Mas ele queria mudar de emprego. Pô, como é que eu vou falar para ele? Não muda. Não, e ele é tão louco que ele estava mudando para ganhar menos. Aí joga para mim, né? O que o senhor acha? O que o senhor acha? São grandes responsabilidades. A palavra de Deus traz respostas, porque você, como eu disse, precisa tomar decisões. Márcio e Amanda decidiram, em obediência à palavra de Deus, se casar. Tomaram decisão.
de alinhamento. Você não vive sem tomar decisões. E você não quer tomar decisões que te levem a consequências ruins. Você quer tomar uma decisão que traga prejuízo financeiro para você? Conscientemente. Você tomaria uma decisão que você sabe que traria prejuízo financeiro para você? Você não faz isso. Você não toma decisões para se prejudicar. Mas às vezes a gente não sabe quais serão os efeitos. E não é que são decisões para o erro. Não era o caso do Renan. Era uma mudança de emprego. Olha o que a palavra de Deus diz. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Outra versão diz: e a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. Sejam agradecidos. Foi o que eu falei para o Renan. Analisamos os contextos. Foi, Renan, a palavra de Deus diz que seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz dos nossos corações. Então, o que você intenta fazer, ou o que você já está fazendo, está roubando a sua paz? Está tirando paz do seu coração? Já é um indício. Olha, se não tem paz, então já identifique, olha, não é a voz de Deus que está me levando a tomar essa decisão, ou me manter nessa decisão. Você que é casado, em janeiro completamos 40 anos, eu e a pastora. Eu aprendi ao longo desses 40 anos, tomando muita bordoada. Você que é casado, não dela, viu gente, bordoada da vida, tá? Por favor. Não que ela não tenha tido vontade, tá? Não que ela não tenha tido vontade. Mentalmente já fui assassinado várias vezes. Com certeza. Com certeza. Mas eu aprendi que no universo do casamento, da unidade, falei isso hoje ministrando no casamento de Amanda e Márcio, no universo da unidade, as decisões não podem ser individuais. Por quê? Porque há uma capacidade na mulher de sentir perspectivas que ela nem sabe explicar, mas são validadas. Ela tem uma sensibilidade espiritual diferente. Você está inclinado a tomar a decisão. No seu coração é assertiva, sem consequências, na verdade consequências positivas. Comungue com a sua esposa, ou comungue com o seu esposo. Amor, o que você acha? Se a tua esposa falar, não sei não, para, não segue em frente. A paz de Cristo como árbitro do coração no casal tem que ser para os dois. O homem está em paz, a mulher está angustiada, para com tudo. Vocês são uma só carne. Você não pode decidir. As decisões que eu provoquei piores consequências dentro do meu casamento, eu tomei sozinho. Eu não validei com a minha esposa. Essas são as burdoadas que eu falei. Então, vá para a palavra. O que você está inclinado a decidir e que você está identificando como a voz de Deus que está te impulsionando a fazer, está trazendo paz no seu coração, no coração da sua família? Não? Então, querido, não é a voz de Deus. Por quê? A paz de Cristo tem que ser o equilíbrio, a balança, o juiz das suas decisões. Esse pensamento é coerente com os meus dons e habilidades? Gente, eu acho lindo. Eu sou desejoso, meu coração arde de alegria e de desejo de ser um pastor musical. Eu fico me imaginando pregando, um tecladista aqui, e no contexto da ministração eu entro cantando uma melodia. Gente, eu fazendo isso, eu tenho esse sonho, eu acho bonito. Pastor Franklin, quando esteve aqui, fez isso com o Haldeman. Pastor Haldeman faz isso também, sabe? Eu acho lindo.
Eu acho maravilhoso. Gente, Deus não me deu esse dom. Não, com a minha musicalidade. Eu fui falar isso com o Wesley. O Wesley falou: não, mas isso é aprendível, isso é treinável. Eu falei: cara, eu me conheço. A ciência da música não entra na minha cabeça. Esse negócio de compasso, de tempo, gente, como é que vocês conseguem isso? Eu nunca gostei muito de matemática, e música é matemática. E como é que vocês entram no tempo? Vocês sabem a hora de tocar, e quem vai cantar sabe a hora de cantar. Não entra na minha cabeça. Então eu sei, eu tomei consciência, eu acho lindo, mas não é para mim. Então você muitas vezes quer servir ao Senhor, você deseja aplicar o seu coração na obra, e você olha algumas possibilidades. Eu falo: é isso? Eu quero ser baterista, é bacana ser baterista. Tá bom. Você sabe tocar bateria? Você está disposto a estudar e identificar se você tem esse dom? Porque é isso que a palavra está dizendo. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras, atente aqui, que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Deus planejou na sua vida uma obra, uma atuação para todos, até o casal que nos visita. Deus tem propósitos, Deus tem chamado, Deus tem um lugar para te encaixar na obra, porque a obra do Senhor é expansiva. A igreja não foi chamada para ser uma igreja celebrativa, que se deleita, que se alegra somente nesse aspecto. Ele é bom, Ele é saudável, Ele produz fortalecimento e edificação, mas a expansão está lá fora. Nós precisamos alcançar essas pessoas, e seus dons, as suas habilidades peculiares, particulares, que só você tem, Deus pode usar e quer usar. Mas se você deseja fazer o que Deus não te habilitou a fazer, ou não te chamou para fazer, vai gerar frustração, vai gerar em algum momento uma desconexão, porque Deus não te chamou e nem te habilitou para fazer isso. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. E eu vou dar o fechamento aqui. Todo dom, toda habilidade e capacidade advinda dos céus, no Espírito, tem um propósito: edificação do corpo de Cristo. Por isso que não é aceitável alguém que diz: eu tenho dom profético, mas eu não estou ligado a nenhuma igreja. Mas você está usando o seu dom para edificação de que corpo? Só se for o seu próprio. Ou você está edificando o seu ego. Eu tenho o dom de ensino da palavra, maravilhoso, e você está ensinando que rebanho? Você está ensinando quais princípios da palavra? Eu tenho o dom do amor, que lindo, que maravilha, mas você não ama a noiva de Cristo, chamada igreja. Todo dom, toda habilidade que o Senhor traz sobre nossas vidas, o único propósito é a edificação do corpo de Cristo. É para que o corpo se expanda, para que outras pessoas sejam alcançadas. Esse pensamento prejudica ou abençoa o seu próximo? Você quer tomar uma decisão, você está inclinado a tomar uma decisão, isso vai abençoar ou vai prejudicar o seu próximo? Porque se vai prejudicar o seu próximo, você está comprometido com as suas emoções. O que está falando no seu coração é a sua amargura, é a sua insensibilidade no espírito de amar o teu semelhante. Então, por que você julga o outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, do tribunal de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros,
Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Não dá, igreja. Não dá para aceitar justificativa de posicionamentos, condutas e decisões pessoais que têm ferido o corpo de Cristo. Se o que você faz, o que você fala, a sua conduta está ferindo o seu irmão, você não está ferindo uma pessoa. Você não está machucando emocionalmente e fragilizando espiritualmente uma pessoa. Você está fragilizando o corpo de Cristo. E isso é muito sério. Sempre será um desafio você amar e promover a unidade no amor. Mas se você não tiver esse amor, aí não dá mesmo. Porque você não entrega aquilo que você não tem. Você não ama porque você não se sente amado. E se você está agindo, provocando dor, provocando desconforto, provocando fragilidade, você está ferindo o corpo de Cristo. Nunca faça um irmão tropeçar e cair. Romanos 14:13. Não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Module as suas emoções. Filtre os seus pensamentos e as suas decisões à luz da palavra de Deus. Se você encontrar aqui a validação para você atacar o seu irmão, para você violentamente acusar o seu irmão, siga em frente. Mas se você não encontra, se aquiete. Se aquiete, não é a voz de Deus. Por último, essa ideia traz convicção ou condenação? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Quando a decisão traz convicção, ela promove a paz de Cristo, que guarda o nosso coração. Quando a decisão te remete ao sentimento da indignidade, do pecado, então você está no aspecto da condenação. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Estava diante de Deus para acusá-los dia e noite. Existe uma diferença. Convicção: Senhor, eu sou pecador. Senhor, a minha conduta muitas vezes, as minhas decisões muitas vezes, Senhor, são fundamentadas não em ouvir a Tua voz, mas em ouvir a minha própria voz. Muitas vezes eu me vejo comprometido com as minhas emoções e eu falo intempestivamente, eu falo sem pensar, eu agrido o meu irmão, eu sou insensível à necessidade do meu irmão. Senhor, eu reconheço e eu te peço perdão. Convicção de que Deus está ouvindo você e tem perdão para entregar. Agora, o sentimento de acusação, essa é a particularidade do diabo, que quer rotular você, quer colocar uma identidade em você que Cristo já removeu na cruz. Ele quer te identificar pelo seu pecado e dizer: olha, para com isso, para com esse negócio de igreja, para com esse negócio de pensar em servir a Cristo, para com esse negócio de entrar em obediência com a palavra de Deus. Você não vai conseguir, você é fraco, você é pecador. Essa é a voz de acusação. Então, se o nosso objetivo nessa noite é discernir a voz de Deus que está sendo falada, eu não posso identificar como uma voz de uma acusação, porque se há no seu coração arrependimento sincero, reconhecimento de que somos pecadores, mas também o entendimento que os nossos pecados, todos eles, toda a dívida que nos era contrária, toda a escrita da dívida que nos era contrária, fruto dos nossos pecados, foi cravada na cruz. O sangue de Jesus vertido naquela cruz trouxe perdão completo,
definitivo. Então eu não posso continuar ouvindo voz de acusação. Não é necessário mais. O sangue precioso de Jesus já foi derramado como sacrifício perfeito para te trazer salvação completa, plena e definitiva. Para de ouvir a voz de acusação. Para de ainda se identificar pelos seus pecados do passado. O nosso processo, o nosso caminho, a nossa caminhada difícil é caminhada de santidade, de busca de santidade. Vez ou outra, não desejando, porque a diferença daquele que é salvo em Cristo Jesus e daquele que está longe da verdade da salvação é que para um o pecado ainda é atrativo, desejável. Para o outro o pecado é incidental. O pecado é algo ruim, asqueroso. Ainda pode acontecer, mas não é algo desejável. Agora provoca tristeza, provoca um sentimento de arrependimento. Então, a voz de Deus que você veio aqui essa noite desejando ouvir, a voz de Deus que fala constantemente, frequentemente, não está apontando o dedo e nem está verbalizando uma acusação, mas há um doce, de uma voz doce e suave, te chamando para um tempo de arrependimento e de entrega e de uma vida de integridade, de busca, de desejo de ouvir essa voz, mas de ouvindo essa voz, obedecer. Assim é o nosso Deus, o Deus da palavra. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com você. Quando você se propor a ouvir a voz de Deus e obedecer, paz virá sobre sua vida. Paz mesmo ante tempestades, paz mesmo ante oposições. A vida prometida em Cristo não é uma vida isenta de dificuldades, de embates, de lutas e batalhas, de tempestades, mas é uma promessa de paz. Tem muita gente vivendo abastadamente e não há paz no coração. Não ouvem a voz de Deus, ouvem a voz do mundo. Sejam ricos, sejam prósperos, sejam socialmente relevantes, sejam importantes, e porque não ouvem a voz de Deus, não conseguem ter paz. Você quer ouvir a voz de Deus? O seu desejo é ouvir a voz de Deus? Se esse é o teu desejo, eu quero também te chamar à responsabilidade, porque quando Deus fala, Ele espera que você ouça e que você obedeça. Deus quer falar com você. Deus já está falando com você. O Espírito Santo de Deus já está tocando os corações aqui nessa noite, trazendo respostas, trazendo alinhamentos, trazendo revelações. O que você vai fazer diante de ouvir a voz de Deus? Você obedecerá ou você rejeitará? Qual é a sua decisão? Fiquem em pé. Fiquem em pé nesse momento, porque eu quero fazer um apelo agora para identificar se por acaso há entre nós alguém que foi tocado pelo Espírito, porque quem te convence, quem te dá convicção da voz de Deus falando ao seu coração é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da verdade e do juízo. E se há alguém aqui essa noite que, ouvindo a voz de Deus, que sendo tocado no Espírito decide aceitar Jesus como seu Salvador, coisa que nunca tenha feito na vida, sinceramente, se essa sua decisão
a salvação chegando na sua vida. Eu quero te convidar, aonde você está, levante a sua mão. Se é alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso nessa noite, esse é o seu momento. Se não há, eu quero entender que todos nós já entregamos a nossa vida a Jesus, mas nessa noite você ouviu algo que talvez você não esperava, que Deus quer falar com você, e há uma palavra sendo liberada para a sua vida, a doce voz do Senhor. Tem alguém aceitando a Cristo? Por favor, intercessores, temos uma mão levantada. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque um pecador se arrepende e se rende a Cristo Jesus. A voz do Espírito, que é a voz de Deus, fala nos corações e te convence. E se você que está aqui comigo nessa noite, que até hoje desprezou, esteve insensível à voz de Deus, mas entendeu que Ele está falando, eu quero te desafiar, vem aqui até o altar, que eu quero orar por você. A revelação, a profecia, a palavra sendo liberada, Deus está se manifestando, Deus quer falar. Deus, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei qual palavra Deus vai trazer para você, mas se você deseja ouvir a voz de Deus, Deus quer falar com você. Mas rapidamente, não fica duvidando, não fica esperando. Eu estou te convidando para ouvir a voz de Deus, para ouvir algo do Senhor de uma forma muito particular, porque quando Deus vê coração desejoso, quando Deus vê um coração desejoso de ouvi-lo, Ele fala. Ele não está mudo, insensível para os filhos que desejam ouvir a sua voz. Venha até o altar do Senhor, porque Deus tem algo para falar para você. E quem vai falar não é o pastor, não é homem. Quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Quem falará no seu coração e testificará que é algo dos céus para a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Deus está presente, o Espírito Santo de Deus está aqui. E porque o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele tem revelação, Ele tem cura, libertação, Ele tem palavra, Ele tem resposta, Ele tem algo do sobrenatural dos céus. Os céus se manifestam, a glória de Deus se manifesta naqueles que com fé e confiança buscam ao Senhor e desejam ouvir a sua voz. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Todas as promessas de Deus liberadas para a sua vida, Ele há de cumprir, porque Ele é fiel. Ele é fiel às suas promessas. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez um intercessor não consiga chegar até você. Não importa. Sabe por que não importa? Porque Deus te conhece, já leu o teu coração, já sabe o que você precisa, o que você está buscando. Porque o Espírito Santo de Deus sonda os nossos corações e Deus vai responder. Se não for hoje, será nessa noite, será através da sua palavra, será quando você estiver orando, será em sonho, mas Deus vai responder. Porque Deus está ouvindo o que você
coração. Você está começando a sentir que o Senhor está te visitando, que o peso que havia nos seus ombros está sendo removido. Você está começando a sentir a paz de Cristo que excede todo entendimento, porque o Espírito Santo está visitando o seu coração, está se revelando, está mostrando a você o quanto Ele te ama, o quanto Deus se interessa por você. Deixa o Espírito Santo de Deus, abre o seu coração, ouça a voz do Espírito. Deus nunca falhou e nunca falhará. Ele nunca falhará. E toda palavra do Senhor liberada sobre sua vida, se foi do Senhor, se a palavra vem do Senhor, ela se cumprirá. Tenha certeza, não fundamentada em homens, tenha certeza fundamentada na fidelidade de Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Agora, sinto no Espírito o desejo, em obediência ao Espírito, orar por cura, especificamente por cura. Posso perder essa oportunidade? Já avançamos um pouquinho, rapidamente, intercessores posicionados, ministros posicionados, você que quer receber uma oração de cura, vem aqui. Talvez seja essa palavra que o Senhor está liberando sobre sua vida. Você que quer uma oração de cura, independente do intercessor chegar até você. Intercessores, oração objetiva. Mas agora é um tempo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, liberando cura sobre sua vida. Creia, tenha fé, convicção. Orações objetivas, libera a palavra de cura. Logo nós teremos a sala de cura aqui na nossa igreja. Em nome de Jesus teremos um tempo determinado ministrando cura. Não que haja poder em nós, não que sejamos especiais, é porque nós cremos, nós acreditamos no sobrenatural, nas bênçãos, no poder do Espírito Santo de Deus, que pode curar a sua vida. Pai, esses que se manifestaram, Pai, com fé, comparecem ao teu altar, desejam no coração serem ouvidos, na sua angústia, na sua busca, no seu desejo, naquilo, ó Deus, que eles precisam ser tocados, para serem curados. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, libera cura para essas vidas, curas emocionais, curas físicas, dores, desconforto, disfunções. Pai, em nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, derrama uma unção de cura na igreja nessa noite, que possamos, Senhor, ouvir testemunhos que testificam a visitação do Teu Espírito. Toda a autoridade está fundamentada no nome poderoso de Jesus, que ainda hoje, nesses dias, tem e mantém essa autoridade de curar, de libertar, de salvar,
Pai, é no poder do nome de Jesus que nós clamamos por cura, e assim, ó Deus, nós declaramos na vida da igreja, hoje e eternamente. Assim fazemos, glorificando, exaltando o teu santo e maravilhoso nome. Amém, amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você receber algo do Senhor na sua vida, testemunhe sobre isso. O testemunho é valioso. Quando você recebe algo do Senhor, que traz uma transformação, que traz algo na sua vida, não guarde só para si. Revele, para que as pessoas entendam e vejam que o poder de Deus toca a igreja. Para que as pessoas, porque tem gente que precisa desse convencimento de que Deus está tocando as nossas vidas, porque Deus tem interesse particular em que você se alinhe, que você ouça a sua voz. Ergam suas mãos. Que o amor de Deus, a graça que nos alcançou naquela cruz, graça de um sangue derramado para a remissão dos nossos pecados, misericórdia que recebemos, e as consolações do doce, maravilhoso Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe.